E se eu te dissesse que existe uma única frase capaz de mudar o rumo do seu dia, da sua vida e até do seu destino? Não é uma técnica secreta, nem uma fórmula mágica. É um versículo. Um versículo que, quando entendido de verdade, acende uma força dentro de você que nenhuma crise consegue apagar. Salmo 27. A chave de quem vence por dentro antes de vencer por fora. Quantas vezes você já acordou com o peito apertado, o coração pesado, a mente carregada de perguntas que parecem não ter resposta? Será que as portas vão se abrir? Será que o dinheiro vai dar? Será que os sonhos ainda têm chance? Todos nós enfrentamos momentos assim. Não importa a sua idade, profissão ou crença, em algum ponto da vida você vai olhar para o céu e perguntar: e agora? Mas é justamente aí que mora a diferença entre os que desistem e os que avançam. Não é sobre sorte, não é sobre talento, é sobre fé ativa, fé que anda de mãos dadas com ação. Essa fé que Davi descreveu no Salmo 27. Essa mesma fé que Napoleon Hill dizia ser o ingrediente invisível por trás de toda conquista real. Para Hill, fé não é uma crença solta no ar. É uma força mental organizada. Uma energia concreta que, quando conectada a um pensamento claro, gera movimento, gera criação, gera mudança. Ele dizia: a fé é o estado de espírito que se mistura com o desejo e dá origem à ação criadora. Olha a profundidade disso. E agora, volta para o Salmo. Davi afirma com ousadia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele não está apenas dizendo palavras bonitas. Ele está se posicionando. Ele está declarando que existe uma luz que nenhuma treva pode apagar. Uma direção que nenhum caos pode desviar. Isso não é só uma oração. Isso é uma postura de vida. Você quer prosperar? Quer vencer o medo, superar a ansiedade, sair da inércia? Então comece o dia com essa luz. Não a luz da motivação passageira, mas da convicção firme. Antes de checar o celular, declare em voz alta: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso não é mágica, é programação mental. É alinhar seu espírito com um propósito maior. É colocar a fé na linha de frente da sua batalha. Hill ensinava que todo grande feito começa com uma imagem mental clara, alimentada por fé e executada com ação. Quando você faz isso logo cedo, você não está só orando. Você está moldando seu destino. O mundo à nossa volta grita caos, crise econômica, insegurança, relacionamentos quebrados, oportunidades cada vez mais escassas. Mas há algo ainda mais perigoso do que o caos do lado de fora. É o caos dentro da mente. Quando você perde a clareza, você perde a direção. Davi sabia disso. Por isso, ele não apenas orou pedindo livramento, ele declarou com convicção: o Senhor é a minha luz. Repare que ele não disse que Deus daria luz, mas que é a própria luz. Isso muda tudo. Porque quando essa luz está dentro de você, mesmo no escuro, você sabe onde pisar. Napoleon Hill falava com frequência sobre clareza de propósito. Para ele, uma mente sem direção clara é como um navio à deriva. Não importa se você tem talento, se não sabe para onde está indo, vai se perder. E sabe qual é o início da clareza? Fé. Mas não aquela fé que espera o milagre caindo do céu. É a fé que se movimenta, que visualiza, que escreve metas, que encara os medos de frente. Hill dizia que a mente é uma estação de rádio e você atrai aquilo que sintoniza. Davi sintonizou coragem, sintonizou confiança, sintonizou propósito. E é isso que você precisa fazer hoje. Não espere que tudo se resolva para sentir paz. Traga a paz para dentro e deixe que ela seja o seu guia. Como? Primeiro, pare de repetir frases de medo. Substitua-as por afirmações de fé. Escreva: eu sou guiado pela luz. Segundo, confronte seus medos com verdades maiores. Está com medo de faltar?
Lembre-se, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está inseguro sobre o futuro? Declare: aquele que começou boa obra em mim é fiel para completar. Isso não é ilusão, isso é realinhamento mental. E quando sua mente muda, seu mundo também começa a mudar. Você já se sentiu esgotado, como se estivesse segurando o mundo com as mãos tremendo? Já teve dias em que manteve o sorriso no rosto, mas por dentro estava em pedaços? Davi conhecia bem essa sensação. Por isso, ele escreveu: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Não é a sua conta bancária, não é o seu emprego, não é o que os outros pensam, é o Senhor. Porque quando tudo ao redor desaba, o que te mantém de pé não são as circunstâncias, é a estrutura interior. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é construído em cima de facilidades, mas em cima da força mental. A verdadeira fortaleza não é aquela que evita a tempestade, é a que permanece de pé quando ela chega. Hill chamava isso de resiliência emocional. E sabe como ela nasce? Quando você entende que a crise não veio para te quebrar, mas para revelar o que você carrega dentro. Davi foi cercado, perseguido, traído, mas não desmoronou, porque sua força não estava nas circunstâncias, estava enraizada em sua fé, e essa mesma fortaleza pode ser construída dentro de você. Comece dedicando minutos do seu dia à meditação em palavras que te fortaleçam. Reflita, por exemplo, no versículo: a quem temerei? E repita isso até que sua mente acredite mais nessa verdade do que no medo. Troque o consumo de conteúdo tóxico por palavras que alimentem a fé. A cada dia que você se recusa a ceder ao desespero, você está colocando um tijolo nessa fortaleza interior. A luta vai continuar, mas quem é forte por dentro não é derrubado por fora. Quando ouvimos falar de inimigos, é fácil pensar em pessoas. Mas os piores inimigos não usam uniforme, não aparecem na sua frente. Eles estão dentro. São vozes baixas, quase imperceptíveis, que dizem: você não é bom o bastante, vai dar errado, você não nasceu para isso. Davi fala deles no Salmo 27. Quando os malfeitores vierem contra mim, tropeçarão e cairão. Esses malfeitores podem ser também pensamentos, hábitos, traumas. E o mais perigoso é que muitos já se acostumaram a viver em guerra com eles, achando que é normal. Napoleon Hill batia firme nisso. Dizia que o maior campo de batalha do ser humano é a mente. Que os pensamentos negativos são como ervas daninhas. Se você não arranca, eles tomam conta. Por isso, precisamos fazer o que Hill chamou de dominar o pensamento dominante. Ou seja, escolher conscientemente o que vamos permitir morar na nossa cabeça. Porque se você não decide o que vai pensar, alguém ou alguma coisa decide por você. Davi decidiu. Ele escolheu confiar mesmo cercado. Escolheu fé ao invés do pânico. E como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, nomeie seus inimigos internos. Escreva quais pensamentos sabotam seus sonhos. Depois, responda com verdades. Substitua "eu não sou capaz" por "tudo posso naquele que me fortalece". Substitua "vai dar errado" por "os planos do Senhor são maiores que os meus". Por fim, haja. Faça algo, por menor que seja, na direção do que acredita. A ação, mesmo com medo, cala o medo. O segredo não é eliminar o medo, é seguir apesar dele, porque fé não é ausência de guerra. É a força que te faz vencer dentro antes de vencer fora. Esperar é uma arte que quase ninguém aprende. Vivemos na era do agora, do imediato, do clique que entrega. Mas o Salmo 27 termina com um chamado firme. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma espera ativa, que treina o coração enquanto o tempo passa. É você confiar enquanto caminha, plantar mesmo sem ver a colheita. Davi esperou anos entre a promessa e o trono, mas ele não parou de andar. Ele agiu com fé, mesmo sem evidência.
Napoleon Hill também ensinava isso com outras palavras. Ele dizia que paciência, persistência e suor formam uma combinação imbatível para o sucesso. Esperar não é perder tempo, é ganhar preparo. A questão não é só quando a vitória vem, mas como você vai recebê-la. Tem gente que perde antes de ganhar porque não estava pronto por dentro. E tem outros que já venceram por dentro antes mesmo da vitória aparecer no papel. A espera é onde Deus molda o caráter, afia a visão e testa a sua firmeza. Então, como esperar sem se perder? Primeiro, estabeleça pequenas metas diárias. Faça o que está ao seu alcance com excelência. Segundo, pare de se comparar. O tempo do outro não dita o seu. Davi não olhou para o reinado de Saul, ele olhou para sua missão. Terceiro, encha o coração com palavra viva. Medite em versículos, escreva promessas, declare sua confiança. E por fim, estude, melhore, cresça. Use o tempo de espera como tempo de preparo, porque quando a oportunidade bater, ela precisa encontrar alguém pronto para dizer: eu esperei e agora eu estou pronto. Davi tinha tudo para pedir qualquer coisa: vitória sobre inimigos, riquezas, estabilidade no trono. Mas ele pede uma única coisa: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso não é só religiosidade, é sabedoria profunda. Porque Davi entendeu algo que muita gente esquece. Força verdadeira vem de dentro, vem da conexão com a fonte, com Deus. E é essa intimidade que dá poder, clareza, direção e paz. Napoleon Hill, mesmo vindo de uma abordagem filosófica, falava da mesma essência. Ele dizia que existe uma inteligência infinita com a qual a mente humana pode se conectar, e que todas as grandes realizações nascem primeiro no invisível, na fé, na mente, no espírito. Quando você cultiva intimidade com Deus, você acessa ideias, soluções, revelações que ninguém vê. Enquanto o mundo busca fora, a sabedoria te manda buscar dentro. Como fazer isso na prática? Agende um encontro diário com Deus. Mesmo que sejam 15 minutos. Priorize esse momento como o mais importante do seu dia e mude o foco da sua oração. Não ore só pedindo, ore buscando conhecer. Peça presença, discernimento, direção e estude. Cresça espiritualmente com a mesma dedicação que você aplicaria num mestrado. Porque quem habita na presença carrega poder por onde passa. Davi era rei, mas sua maior coroa era a comunhão com Deus. Imagine-se cercado por um exército, não com palavras, mas literalmente. Armas apontadas, ameaça iminente. O que você sentiria? Medo? Pânico, paralisação? Davi, nesse cenário, escreveu: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Isso não é coragem comum, é coragem nascida da fé, é a convicção de que existe algo mais forte protegendo por dentro do que o que ameaça por fora. Napoleon Hill identificou o medo como o principal ladrão de sonhos. Ele falava dos 6 grandes medos: medo da pobreza, da crítica, da doença, da rejeição, da velhice e da morte. E afirmava com clareza: todos esses medos podem ser vencidos por uma mente treinada na fé. A coragem, segundo ele, não é ausência de medo, mas decisão firme de confiar apesar do medo. A guerra pode ser real, mas o coração firme transforma a ameaça em oportunidade. Como aplicar isso hoje? Use palavras como escudo. Ao acordar, declare: mesmo cercado, confiarei. Relembre vitórias do passado. Lembre-se de todas as vezes em que Deus te livrou e te sustentou. Cerque-se de histórias de superação. Encha sua mente com coragem emprestada até que ela se torne sua. E, acima de tudo, haja. Dê um passo mesmo com medo, porque um coração firmado na fé é mais forte do que qualquer tempestade. A guerra pode estar ao redor, mas a paz precisa estar dentro. Chegamos ao ponto final desta jornada pelo Salmo 27. Mas, diferente do que parece, esse fim é só o começo.
Davi não escreveu essas palavras em momentos de glória. Ele escreveu em meio ao caos, à perseguição, ao medo, e mesmo assim declarou com força: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Isso não é poesia, é um chamado à coragem, à fé prática, à transformação interior. Napoleon Hill nos ensinou que todas as conquistas começam com um estado mental. E o Salmo 27 confirma: o estado mental mais poderoso que você pode desenvolver é aquele que nasce da intimidade com Deus. A vida pode até gritar caos ao seu redor, mas se dentro de você houver fé, direção e clareza, nada te derruba. As circunstâncias podem te pressionar, mas não te definem. Você não é o que acontece com você. Você é o que você escolhe fazer com o que acontece com você. Agora é com você. Comente aqui qual versículo deste salmo mais falou com seu coração. Escreva, declare, compartilhe com alguém. Tem muita gente vivendo guerras internas em silêncio. E uma palavra pode mudar tudo. Se quiser continuar nessa jornada de fé com propósito e sabedoria prática, inscreva-se no canal. Aqui você encontra força que transforma, fé que guia e direção que liberta. O Deus de Davi é o mesmo hoje. E se a guerra ainda estiver do lado de fora, a paz já começou dentro de você.